das terras áridas da Etiópia. Ver toda essa rocha diante de você é de cair o queixo até o topo do mundo. Tem que ir mais alto. Nos ossos de criaturas antigas, que feroz! Olha só esses dentes! E no seu DNA existe uma história incrível. A história do seu corpo. E por que ele tem essa aparência. Me chamo Neil Shubin. Isso é tão legal. Como cientista, passei boa parte da minha carreira pesquisando a origem do corpo humano. Ela é linda. Isso me levou a lugares inesperados e com algumas descobertas que podem surpreender você. Acho que nos dá uma ideia de onde veio o nosso cérebro. Acho isso impressionante. Prepare-se para uma viagem no tempo, pelos ramos distantes da nossa árvore genealógica. Você conhecerá um elenco de personagens estranhos. Os ancestrais que moldaram seu corpo. Uma família que você nunca conheceu. A aventura começa com a busca pelos nossos parentes escondidos. Os peixes que andaram pela Terra há centenas de milhões de anos. Com os olhos esbugalhados e dizendo, eu achei, eu achei. Do pescoço aos nossos pulmões, dos membros às nossas mãos. Devemos muito a esses pioneiros. Durante a jornada, você verá seu corpo de um jeito diferente. Como eu, você verá vestígios do passado. Vislumbres de uma história épica dentro de nós. Então, se você quiser saber por que seu corpo é assim, está na hora de conhecer seu peixe interior. Puxa, olha só isso. Paraíso. Isso é perfeito. Ele vai percorrer o vale. O Ártico canadense é um dos lugares mais desolados da Terra. Mas para mim não há lugar melhor para passar o verão. O que me traz aqui é o tesouro. Meu tipo de tesouro. Fósseis escondidos em rochas antigas. Principalmente de peixes que não existem mais. Mas não qualquer um. Estou em busca do peixe que carrega a história do nosso corpo dentro dele. Como cheguei aqui e o que descobri podem mudar a maneira como você enxerga seu próprio corpo. Esta história termina no topo do mundo, com a descoberta mais importante da minha vida. Mas ela começa em Chicago, em uma sala cheia de cadáveres. Isso faz mais de 10 anos e tinha acabado de me tornar diretor do Departamento de Anatomia da Universidade de Chicago. E me lembro de passar um tempo com os alunos ao redor das mesas, só para conhecê-los melhor e para eles me conhecerem melhor. Eles estavam começando sua carreira como médicos e nos primeiros dias sempre ficavam um pouco nervosos e inseguros. Eles quase sempre perguntavam, que tipo de médico você é, Dr. Shubin? Sabe, tipo, você é um cirurgião, você é um cardiologista? E eu dizia, não, eu sou um paleontólogo de peixes. E eles me olhavam daquele jeito que, quero meu dinheiro de volta. Mas logo ficou claro que um paleontólogo, e não um paleontólogo qualquer, mas de peixes, é um profissional muito competente para ensinar anatomia humana. Porque muitas vezes os melhores mapas para o nosso corpo são vistos em outras criaturas.
Você pode não achar que seu corpo tem algo em comum com o de um grande peixe, mas veja uma semelhança. Na superfície, você não lembra muito um peixe, eu sei. Mas existe um parentesco. E as pistas para essa ligação estão gravadas na rocha antiga. Fósseis descobertos pelo mundo mostram que os peixes foram os primeiros com esqueletos ósseos. Eles têm espinha dorsal e crânio, como eu e você. Essa anatomia nos une aos peixes e a uma longa linhagem de outros animais. Para entender melhor, imagine toda a história da vida em uma árvore genealógica gigante. Desde os primeiros organismos microscópicos, bilhões de anos atrás, a todos os animais vivos atuais. Nossa história está em um ramo dessa árvore da vida. E podemos traçar nossa ancestralidade. Há 400 milhões de anos, havia peixes nadando nos oceanos e cursos d'água. 40 milhões de anos depois, os anfíbios apareceram na Terra. Depois, vemos os répteis, seguidos pelos primeiros mamíferos, há uns 200 milhões de anos. Bem mais tarde, chegamos a um ramo especial, os primatas. Essa história nos conta algo impressionante. Todo réptil, pássaro e mamífero vivos hoje descendem dos peixes antigos. Inclusive nós. Como esse legado influencia na nossa anatomia? Cada um de nós que anda neste laboratório hoje carrega a história da humanidade dentro de si. E a prova está em cada parte do nosso corpo. E não só nos nossos ossos. Até a teia complexa de nervos da cabeça humana faz muito mais sentido quando se percebe que é a mesma coisa encontrada nos peixes. Mas há uma porção definitiva da anatomia humana que parece originar do mundo dos peixes. E me lembro bem quando isso capturou a minha imaginação. Quando entrei no laboratório de anatomia pela primeira vez, estava com um pouco de medo do que ia ver, do que eu ia sentir. Mas a verdade é que, depois de umas semanas, o medo se transforma em um tipo de autoconfiança. E quando você disseca os corpos, eles não se parecem muito humanos. Eles parecem mais bonecos de cera. Mas aí você chega na mão, e quando eu removi a gaze e vi a palma, os dedos, as unhas, senti algo completamente diferente. E foi um senso de ligação forte. Uma ligação com o corpo humano que estava naquela mesa. Eu não estava dissecando um boneco de cera. Era uma pessoa que teve uma vida assim como eu tenho a minha agora. Quando vejo a anatomia da mão humana, fico maravilhado com as ligações complexas entre osso, tendão e músculo. É pela ação desses músculos, através dos tendões, que a mão faz a sua, sua mágica, vamos assim dizer. De modo que, quando os músculos são usados, eles puxam os tendões e veja, os dedos se flexionam. Agora, os músculos finos da mão. Estes músculos pequenos que acompanham os tendões, são eles que controlam o movimento preciso dos dedos. São eles que representam tanto os primatas quanto os humanos. Então, de onde veio essa maravilha da evolução? Ela claramente tem raízes no passado. E dá para ver evidências disso nos ossos das criaturas modernas. Há mais de 150 anos, os cientistas conseguiram achar ligações entre as patas e os membros de animais quadrúpedes. Sir Richard Owen era um anatomista do século XIX. Ele teve a sorte de ser um anatomista numa era da descoberta. E as pessoas iam para Londres com criaturas novas e estranhas para ele analisar.
E após analisá-las, ele encontrou padrões em comum em seres diferentes. Embora a forma e a estrutura gerais de cada membro fossem bem diferentes, ele percebeu que havia um tema comum. Era como se o mesmo osso tivesse sido esmagado ou estendido para desempenhar funções diferentes. Isso é um cão. Os cães, você sabe, correm e pulam. O que a gente tem? Um osso, 2 ossos, ossinhos e depois os dedos. Os equivalentes aos dedos das mãos e dos pés. Aqui temos um pássaro. Seu membro foi modificado para ser uma asa e tem um osso, 2 ossos, vários ossos e os dedos. O impressionante é que, em cada uma dessas criaturas, a arquitetura esquelética é muito parecida com a nossa. E o que surpreende mais é que o esqueleto de todo animal que anda sobre a Terra hoje tem o mesmo padrão fundamental. Um osso, 2 ossos, ossos pequenos e dedos. Owen não sabia por que os seres tinham esse padrão. Era para ele um mistério. Era preciso uma nova visão, a visão de Charles Darwin, que basicamente dizia que o motivo pelo qual os animais tinham esse mesmo padrão era que, em algum momento de um passado distante, tiveram o mesmo ancestral, que também tinha uma versão desse padrão. De acordo com Darwin, seríamos capazes de acompanhar a evolução dos nossos membros e mãos se voltarmos no tempo na nossa árvore genealógica. Começando com os primatas, vemos mãos e membros que se parecem muito com os nossos. Indo mais para trás, para os primeiros mamíferos, notamos mais semelhanças nas patas. E observamos como as patas vieram de parentes mais distantes. E se formos mais ainda para trás, chegamos a nossos ancestrais quadrúpedes mais distantes. Esses animais, os primeiros tetrápodes, foram um dos primeiros a ter o padrão um osso, 2 ossos, vários ossos, de Owen. Mas quando entramos no mundo submarino, há cerca de 400 milhões de anos, em vez de animais com membros, vemos peixes pré-históricos com barbatanas. E nos deparamos com um grande mistério da biologia. Como fomos de peixes com barbatanas para animais com braços e pernas? Darwin foi ousado e previu que deveria haver animais antigos, formas transacionais, que preencheriam essa lacuna. Mas como seria esse animal? Ele teria membros, barbatanas ou ambos? Tal criatura representa uma etapa crítica da origem da mão humana. E eu me propus a encontrá-la. Comecei a busca no início da década de 90, quando trabalhei na Filadélfia. Certo. Eu sabia que encontrar o peixe transicional seria uma tarefa e tanto. Muitos estão no laboratório de Chicago. E a primeira questão era onde procurar. O mundo é grande, a Terra é um planeta imenso, e os fósseis são muito pequenos, então como achamos essas coisas? Bom, a gente usa uma lista para ajudar. Buscamos lugares no mundo com rochas com uma certa idade. Se está interessado na origem dos dinossauros, há uma era de rochas para se observar. Se está interessado na origem das criaturas transicionais entre água e terra, há outra era de rochas. Depois você busca lugares no mundo em que há rochas do tipo certo, os tipos mais prováveis de conter fósseis. Com as descobertas anteriores, sabíamos que as rochas do período devoniano, com 360 milhões de anos, provavelmente continham fósseis de tetrápodes. E por acaso tínhamos rochas dessa era bem aqui na Pensilvânia. Para procurar bons locais, eu me juntei ao geólogo Ted Dessler e temos procurado fósseis juntos desde então. Quer saber? Já tentamos por aqui. Descemos até o oeste da Virgínia. Formamos uma dupla esquisita. O Neil é mais animado e entusiasmado, o que é excelente. Eu sou entusiasmado também, mas não tão barulhento. Sou mais de me agachar e me concentrar em coletar à medida que o encontramos. E Neil é mais do tipo que diz, tá, e o que há além do horizonte? O que há na próxima colina? O Neil vive no limite, sempre pensando no próximo lugar para ir.
Eu e o Ted pegávamos o carro com mapas de uma mão e documentos geológicos na outra. E passeávamos pelas estradas estaduais, olhando para as rochas e dizendo: que tipo de rocha é essa mesmo? Qual essa era? Mas o problema é que a Pensilvânia não é um deserto. O leito de rocha não está exposto. Tem florestas, tem grama. Acontece que a melhor exposição de rocha que existe no estado foi feita pelo Departamento de Transporte da Pensilvânia, porque eles usavam dinamite. Eles expuseram seções do registro geológico. E um dia encontramos um atalho na estrada. Uma exposição imensa. Chama-se Red Hill. Provavelmente é. Ah, meu Deus! E aí soubemos, certo? Esse é o lugar para olhar. Nossa ambição era explorar o mundo. Mas nossa primeira expedição não nos levou a um deserto exótico em outro país. Aconteceu do lado de uma estrada na Pensilvânia. Ted voltou a Red Hill uma vez sem mim. Ele ligou para mim e falou: Oi, Neil, acho que encontrei algo muito importante. Eu disse: Ah, o que você achou? Ele: Acho que encontrei um tetrápode. Eu disse: Ted, não, tá brincando, não. Você não vai encontrar um tetrápode na segunda ou terceira viagem a Red Hill. Isso vai levar anos de trabalho. Aí, estava andando perto dessa camada e vi um fóssil de osso pequeno lindo. Cavei um pouco em volta dele, bem nessa camada. E olha só, acabei descobrindo que era um espécime muito significativo. Essa é a escápula de um animal antigo com membros. Era uma espécie nova. Era um tipo de animal inédito. Embora tenhamos apenas uma escápula, ela é uma porção do esqueleto que está cheia de informações. Ela ficava no lado esquerdo. O crânio estava nessa direção e o animal em si teria 1 metro de comprimento. E só com a escápula podemos descobrir coisas sobre como ele provavelmente sustentava esse membro. E ele, é claro, se parece com outros animais de outras partes do mundo. E podemos usá-los para descobrir outros aspectos do Innerpetron. Esses primeiros quadrúpedes pertencem a um grupo que gosto de chamar de stegas. Alguns dos melhores espécimes foram encontrados na Groenlândia pela paleontóloga Jenny Clark, que trabalhou lá na década de 80. A ideia da transição entre animais com barbatanas para animais com membros é cogitada há muito tempo. Mas, até pouco tempo, havia apenas 3 pontos de dados. Algo que era, obviamente, um peixe em uma ponta, e algo que, obviamente, era um animal com pernas, que andava por aí na outra. E, no meio, uma criatura muito peculiar chamada Ichthyostega. Usando as técnicas de análise mais recentes para criar um modelo 3D do Ichthyostega, Jenny está tentando ter uma ideia melhor de como ele vivia. Ela trabalha com a especialista em movimento animal Stephanie Pierce, da London Royal Veterinary College. Basicamente, queríamos ver o nível de movimento possível em cada uma das juntas dos membros e como isso se compara aos animais modernos. Elas compararam o Ichthyostega aos tetrápodes modernos, como a salamandra, para saber como esse fóssil se movia. Com placas de pressão e câmeras de alta velocidade, mediram como os membros dos animais modernos agem e compararam isso aos ossos do Ichthyostega. Os membros dianteiros dele tiravam a parte superior do corpo do chão. Mas a porção traseira tem membros semelhantes a remos, úteis para nadar na água, mas em terra eles agem como estabilizadores para impedir que ele tombe. A anatomia dos ossos sugeria que esse animal quadrúpede tinha acabado de pisar em terra. Estava bem no início da nossa pesquisa. Mas entre esses tetrápodes e os peixes antigos, ainda havia uma lacuna de milhões de anos. Se encontrássemos o animal nessa lacuna, preencheríamos uma parte crucial da história da evolução.
Então agora tínhamos outro desafio. Onde procurar em seguida? Lembro de estar no escritório. Estávamos numa das nossas discussões típicas sobre algum assunto de geologia. Tínhamos um livro universitário e estávamos dando uma olhada nos diagramas dele. De repente, surgiu uma figura que mudou nossas vidas. Era um mapa da América do Norte que mostrava 3 áreas de rocha devoniana do tipo ideal para conter o fóssil do peixe que se mudou para a Terra. Havia as rochas de Red Hill, na Pensilvânia. Já trabalhei nessas rochas. Havia também as rochas na Groenlândia que Jenny Clark já tinha pesquisado. Por fim, havia uma faixa no norte do Canadá com rochas de 10 milhões de anos mais velhas. Lembro de ver isto e dizer para mim mesmo, caramba, é o que a gente está procurando. Meu coração acelerou quando vi isto, porque nenhum paleontólogo havia trabalhado lá procurando pelos primeiros tetrápodes. Aí você desenterrou as fotos aéreas e foi aí que fiquei aterrorizado. Lembro quando vi isso pela primeira vez, pensei, é uma brincadeira? Olha só toda essa neve. Como vamos trabalhar ali? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto? 2-6 livre. Em 1999, quando começamos nossa aventura no Ártico, não tínhamos ideia no que estávamos nos metendo. Nem que começaríamos uma pesquisa que duraria mais de uma década. Puxa, é muita neve. Aqui, no Alto Ártico do Canadá, não há população nenhuma por vários quilômetros. Nem estradas. Você só tem aquilo que traz consigo. Neste lugar, existe sempre o risco de ficar preso por um dos piores climas do planeta. Olha lá está ela. Estou olhando direto para a pedreira. Tínhamos uma pequena janela no mês de julho, que é quando a neve derrete por algum tempo. Éramos caçadores de fósseis experientes, mas agora tínhamos que nos tornar exploradores do Ártico. Então, quando o helicóptero te deixa no Ártico pela primeira vez, você pensa, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, você pensa, ursos polares, é a primeira coisa que você procura. Tem alguma coisa na paisagem? Tudo que é branco vira urso polar. A última coisa que você pensa são fósseis. Quando você olha esse terreno congelado, é difícil acreditar que já foi um ambiente quente, úmido e repleto de vida. Aqui estamos nós no Ártico, está para acontecer uma tempestade de neve e estamos olhando para as rochas lá atrás, mas há uma diferença enorme entre o passado e o presente. O que vemos hoje é um vale com rochas vermelhas e verdes inclinadas e empilhadas. Mas não era assim no passado. Esses vales foram esculpidos pelas geleiras que se movimentaram. E, em certo momento, essas rochas vermelhas e verdes se estendiam pelo vale e eram planas, não eram inclinadas. Olhando dentro das rochas, observamos que esse vale era, há 375 milhões de anos, uma planície de inundação gigante. Ela era repleta de rios que inundavam suas margens e, às vezes, encolhiam. Mas, nessa condição, eles formavam pântanos e cursos d'água de vários tamanhos diferentes. E havia uma vida rica nesses cursos d'água. Em algum lugar, esperávamos encontrar um peixe destemido, à beira da transição histórica para a vida na Terra. Será que encontraríamos provas desse evento enterradas nos sedimentos, esmagados e deformados por 375 milhões de anos de movimentação geológica? Quando você pensa em tudo que precisa dar certo para uma criatura se tornar um fóssil e para que o fóssil dessa criatura seja achado por um paleontólogo, é como procurar uma agulha no palheiro.
Estávamos decididos a encontrar essa agulha, se ela existisse. Em Chicago, eu tinha outra maneira de traçar a anatomia que dividimos com os peixes, usando uma visão diferente da nossa história evolutiva. Quando não estava procurando fósseis, passava meu tempo vendo embriões no microscópio. E na época estava observando a transição do ovo para o adulto. E esse processo é incrivelmente bonito. No estágio inicial de desenvolvimento, o animal é só uma célula. Ela se divide várias vezes até que surja um corpo com frente e costas, e uma parte de cima e de baixo. Ficou claro no início que alguns dos mais importantes embriões eram os peixes, porque os embriões de peixes têm o plano corporal básico que se tornaria o nosso corpo. Se olhar um embrião antigo de peixe e um embrião humano, você perceberá algo impressionante. Eles são quase idênticos. Nos parecemos mesmo com os peixes. Ambos têm cabeça, corpo, cauda e muitas outras semelhanças. E uma dessas semelhanças encontra-se no pescoço, ou no que é chamado de área faríngea. Nos peixes e nas pessoas encontram-se várias projeções chamadas de arcos branquiais. Acontece que nos peixes, essas projeções se tornam parte da guelra. Nas pessoas, tornam-se parte da nossa mandíbula inferior, do nosso ouvido médio e da nossa laringe. Então é um processo de desenvolvimento elegante, mas às vezes as coisas dão errado. E quando isso acontece, seu peixe interior aparece. Então, meus filhos são bons amigos da família Richardson. Um dia recebi um e-mail do pai, o Seth, dizendo: "Doutor, minha esposa é um peixe." E disse para mim mesmo: "Tenho que conferir isso." Eu vim conhecer o peixe. O peixe está aí, está fresco. Pode entrar direto. Acho que pode ir lá para a parte de trás. Ô Seth, são suas fotos de família? Isso, exato. Você é um peixe? Olha, primeiro se você for, e for mais peixe do que eu sou, vou ter inveja. Sei. Então prove. Tá bom. But here it is. There's my Tá gal. aqui. É a minha guelra. É bem aí. Durante o desenvolvimento, todos nós temos arcos branquiais. Todos nós temos. Esse buraquinho é remanescente de uma guelra. E tô morrendo de inveja de você, Molly, porque você é mais peixe do que eu. Somos todos peixes, mas alguns mais do que outros. Alguns não evoluíram muito. Não, você é sortuda. Então, o mais legal é que, de acordo com a paleontologia e a biologia do desenvolvimento, muitos dos músculos e nervos e ossos que estou usando para falar com você e muitos dos músculos e nervos e ossos que você está usando para me ouvir correspondem às estruturas branquiais dos peixes. Sabe, a gente vê isso nos fósseis, a gente vê isso nos embriões, a gente vê isso no DNA. Meu cunhado tem membranas nos pés. Adoro sua família, aliás. Embora as guelras tenham mudado de função na nossa anatomia, outras partes do corpo têm a mesma função, mas ficam em lugares diferentes. Como os testículos. A gente veio ver umas gônadas. Certo, de peixe. Eu vou dissecar esse carinha aqui. E se você abrir ele um pouquinho, vai ser ótimo. Claro, eu vou tirar isso aqui. Isso, sim. Então tá aqui. Tá vendo? É o coração, aqui é o fígado, tá certo? A gônada é bem aqui. Então, sabe o que é estranho nisso tudo aí? A gônada está na direção do peito, perto do coração. E o impressionante é que em você e em mim, em todos os outros mamíferos, as gônadas começaram em cima e foram parar na parte de baixo. Acho que era melhor onde estavam, não? Bom, de certa forma, sim. Ter as gônadas perto do coração não é um problema para os nossos parentes de sangue frio, mas pode ser para os mamíferos de sangue quente. O esperma não suporta o calor. É por isso que nossos testículos têm que descer para um lugar mais frio, fora do corpo.
Quando um embrião humano se desenvolve, as gônadas ficam dentro do corpo, como nos peixes, e depois descem pela parede corporal, imitando a evolução. Mas isso cria um ponto fraco nos machos, por onde as entranhas podem sair. Isso nos deixa vulneráveis a certos tipos de hérnias. Se você pensar por que os humanos têm hérnias, é porque nossos testículos descem. Eles começam aqui, descem até o escroto e a parede corporal fica mais frágil por causa dessa reconfiguração. Pela passagem dos testículos, certo? Então, descobre-se que há um ponto fraco na parede corporal em alguns casos. E as pessoas ficam com hérnias. Por isso que os peixes não têm hérnias? Falhas no corpo humano, como nossa suscetibilidade a hérnias, nos lembra que somos uma adaptação dos nossos ancestrais. Cada um de nós é apenas um peixe modificado. Em julho de 2000, voltamos para uma segunda temporada no Ártico, para continuar a busca pelo nosso fóssil escondido. Encontramos alguns ossos superficiais nesse nível, então vamos ficar próximos. Nós ampliamos a região das nossas explorações, mas não encontramos muita coisa, muito menos o fóssil transicional dos nossos sonhos. Aí, um pouco antes de irmos embora, nos deparamos com o real perigo de se trabalhar em um lugar tão ermo. A equipe tinha se separado em vários grupos diferentes. Costumávamos sair em pares porque, sabe, era um lugar perigoso. Uma dupla desceu o vale, a outra subiu o vale. Nos separamos para as tarefas do dia. 26, é o Fjord Pássaro, câmbio. Todos voltavam para o acampamento no final do dia. Todo mundo tinha que voltar após a chamada do rádio. A gente fazia a verificação de segurança na estação às 7 horas. E aí a gente estava fazendo a janta, esperando a chamada do rádio e, sabe, dando uma olhada em volta e aí... Ô, pessoal, vocês viram o Jason? Não vi o Jason. Você viu o Jason? Respondi, eu que te pergunto, você não viu o Jason? E acontece que ninguém tinha visto o Jason. Cadê o Jason? Era o integrante mais novo. Cuidamos dele a temporada inteira e ele tinha sumido. Quer dizer, meu coração ficou acelerado. Aí escutei uns passos do lado de fora da tenda. Ela se abriu e lá estava o Jason, com os olhos esbugalhados e falando, eu achei. Eu falei, Jason, o que você achou? Você viu um urso polar, o quê? Os bolsos dele estavam lotados de ossos. Ele disse, peguei uns ossos. Ele foi colocando um atrás do outro em cima da mesa. Aqui faz sol 24 horas por dia. Então corremos até o local do Jason e começamos a nos rastejar por lá no mesmo dia, procurando a camada que tinha os ossos. Quando viemos para esse alcantil e olhamos para baixo, vimos por que o Jason estava tão animado. Porque debaixo de nossos pés estavam fósseis de osso de peixe, fragmentos, muitos deles, milhares deles. Não eram só peixe, era um aquário inteiro. Eram espécies distintas. E ficou ainda melhor porque, quando subimos a colina e seguimos o tapete de fragmentos, ele acabava. Ou seja, provavelmente era uma camada. E se tivéssemos sorte, iríamos encontrar essa camada e observá-la. Levou várias semanas, mas acabamos encontrando a camada de rocha de onde estavam saindo os fragmentos fósseis. Aí nós procuramos indícios claros de ossos, na esperança de que nos levassem a espécies mais completas. Dá para ver esse pedaço branco minúsculo aqui. Isso quer dizer, pare! Porque este pedacinho branco mostra a estrutura de uma escama. E se olhar com cuidado, é claramente uma escama completa. E depois de enxergar essa escama, você vê outro pedaço de osso aqui, você vê outro pedaço de osso aqui. Estamos sobre a camada, então é melhor parar. O que vamos fazer agora é remover o gelo e a pedra para expor a camada como uma plataforma. Só uma pessoa. Para alcançar os fósseis enterrados, era preciso minerar a face de rocha. Mas estávamos sem tempo. Tá legal, vamos retirar a rocha desse lugar. Mais uma vez, nossa breve janela de clima sem neve tinha acabado. Vocês estão querendo voo para amanhã ou vou esperar até o dia 4? São umas 3 horas daí. Certo? Entendido. Teríamos que esperar o próximo verão para escavar o leito fluvial antigo.
Na minha cidade, estava acontecendo uma aventura científica bem diferente. Estava para acontecer uma revolução na biologia evolutiva. Ela revelaria uma ligação genética profunda entre as barbatanas e os membros. Meu laboratório ia contribuir com a pesquisa, mas fazíamos parte de um esforço muito maior. Na liderança dessa missão estava meu colega Cliff Tabin, um geneticista da Universidade de Harvard. O Cliff se concentrara em saber como os dedos se formam. Ele usava embriões de galinha no seu trabalho. Para os biólogos, ovos de galinha são uma janela para o processo de desenvolvimento. Se você pegar um ovo de galinha, fizer um buraco na casca e descartá-lo, vai ver o embrião flutuando sobre a gema. Ele está bem ali, acessível. Você pode analisar o que é importante para a formação dele ao remover pedacinhos e pensar, isso interrompe o processo? Ou ao mover tecido de um lugar para o outro pensar, para que serve isso? Cliff imitou vários cientistas que usaram galinhas para investigar a formação dos membros. Nos anos 50, John Saunders foi um desses cientistas. Ele e sua equipe fizeram experiências com embriões de galinha com apenas alguns dias de idade. Eles se focaram em pequenas saliências chamadas brotos de membro, de onde se originariam as asas. Em um experimento, Saunders pegou uma porção de células de um lado de um broto e transplantou para o lado oposto para ver o que aconteceria. Após uma semana, quando ele voltou, descobriu algo surpreendente. O embrião de galinha tinha desenvolvido um segundo conjunto de dedos idêntico ao outro. Aquela pequena porção de células era especial. De alguma forma, dizia onde os dedos deviam se formar. A forma como pensamos agora é que essas células instruem o restante do membro com a emissão de um sinal de longo alcance para as outras células, que o veem e respondem para ele. A identidade desse sinal foi um mistério não resolvido por várias décadas. Mas Cliff tinha um palpite. Ele e alguns colegas suspeitavam que o sinal podia ser uma única molécula que vinha de um único gene. Ele baseou suas suspeitas numa pesquisa que estava mudando como entendemos o papel dos genes na formação das partes do corpo. Era um trabalho que fora feito em um animal totalmente diferente. Era uma criatura muito pequena, que procria muito rapidamente e que pode ser estudada em laboratório. E é esta aqui, a pequenina mosca de fruta. Ao estudar como essas moscas se desenvolvem, os cientistas fizeram descobertas incríveis. Genes individuais podem fazer coisas complexas, como guiar a formação de partes do corpo. Havia um gene apelidado de Hedgehog que chamou a atenção do Cliff. Ele se destacou porque parecia emitir um sinal de organização. Em uma mosca, esse sinal, o hedgehog, instruía diferentes células a fazerem coisas numa certa ordem, dependendo de sua proximidade com a origem do sinal. O Cliff queria saber se um gene como Hedgehog desempenhava o mesmo papel nas galinhas. Então, sua equipe pegou o gene Hedgehog da mosca e procurou um equivalente na galinha. Após meses procurando, eles o encontraram. O mais notável foi que perceberam que o gene estava ativo na mesma porção de células identificada por Saunders. Eles apelidaram esse novo gene de Sonic Hedgehog, em homenagem ao videogame. Será que o Sonic Hedgehog produzia o sinal misterioso que todos queriam encontrar? No fim, queríamos saber se o gene que descobrimos, o Sonic Hedgehog, realmente era o sinal importante responsável pelo conjunto de dedos das mãos. Em um experimento inovador, inspirado nas experiências de Saunders,
Cliff e sua equipe adicionaram uma bolinha contendo Sonic Hedgehog puro ao lado errado do broto de membro em desenvolvimento. Quando ele voltou, após uma semana, descobriu que o animal tinha 2 conjuntos de dedos, exatamente como o de Saunders. Era uma grande descoberta. O Sonic Hedgehog, um único gene, era a origem do sinal responsável por gerar o padrão dos dedos. E isso era algo definitivo. Significava que tínhamos a chave em nossas mãos e podíamos observar em detalhes como o processo funcionava. O Sonic Hedgehog moldava não apenas as asas das galinhas, mas também as patas dos ratos e outros animais, até mesmo nossas mãos. Se quiser saber o quanto o Sonic Hedgehog é importante para nós, conheça a família Hubbard. Posso contar seus dedos? Deixa eu ver, eu sei contar, fui para a escola também. 2, 3, 4, 5. O 6 é especial. Isso. Olhe só essa mão. Kamani nasceu com um dedo a mais em cada um dos pés e das mãos. Pega, aperta meu dedo com toda a força. Quero ver seu aperto de mão. Não, mais forte. Pode ser bem mais forte. Por que isso acontece é um mistério. Acontece que pessoas como o Kamani costumam ter mutações que alteram o efeito do seu gene Sonic Hedgehog. Por causa da condição do Kamani, eu quis saber o que o faz ser tão diferente. No útero, a maneira como nossos braços e pernas surgem do corpo é como se fossem pequenos brotos. Então, quando somos embriões, temos 4 brotinhos saindo de nós. Aí esses brotos crescem, eles eventualmente crescem e depois se alongam, e você passa a ter um remo bem grande e amplo. Como no membro da galinha, o Sonic Hedgehog envia um sinal para moldar o padrão de nossos dedos. Quando ele é forte, forma-se o mindinho. E conforme ele enfraquece, são feitos dedos diferentes, até ficarmos com 5. Se reduzirmos o Sonic Hedgehog, menos dedos serão feitos. Mas se ampliarmos o efeito do Sonic Hedgehog, teremos dedos extras, como Kamani. É realmente muito bonito que algo tão simples quanto um sinal que se move pelo membro possa ter um efeito tão profundo e diferenciado nos dedos. Agora sabíamos que o Sonic Hedgehog desempenhava um papel importante na formação dos membros de vários animais quadrúpedes. Mas ele era muito antigo. Podia ser um legado deixado pelos primeiros peixes? No laboratório, meu orientando Randy Darn estava analisando essa questão. Randy estava investigando um tipo antigo de peixe, os ragídeos, cujos embriões crescem em um saco chamado bolsa de sereia. Acho que o que mais me impressionou quando abri o ovo de ragídeo era o quão semelhante o embrião era a um embrião de galinha, de rato ou de humano. Como embriologista, eu deveria saber que é claro que eles vão ser semelhantes. Mas quando você vê isso, pensa, pela evolução, eu e esse embrião estamos separados por 400 milhões de anos. Mas em uma fase da minha vida, minha aparência era exatamente essa. Está claro que dividimos uma história genética com os peixes. Mas os genes que moldam nossas mãos fazem o mesmo pelas barbatanas dos ragídeos? Para descobrir, Randy manipulou os embriões de ragídeo como Cliff havia feito com as galinhas. Ele colocou uma bolinha contendo a molécula do Sonic Hedgehog no lado oposto de um broto de barbatana. E acontece que o Sonic Hedgehog foi suficiente para criar uma duplicata precisa, uma segunda barbatana no ragídeo. Foi exatamente isso que o gene fez nos embriões do Cliff. Ficamos impressionados. E você precisa lembrar que se trata de um embrião de ragídeo. E o que isso nos diz é que esses mecanismos básicos de padronização desempenham a mesma função. No ragídeo, no tubarão, na galinha, no rato e até mesmo nos humanos. Nós traçamos o Sonic Hedgehog até a vida nos oceanos antigos. Um gene que determina a forma das mãos
também moldava as barbatanas de um de nossos parentes peixes mais distantes. Nosso peixe interior é antigo. Mas ainda havia um grande mistério a resolver. Como nossos ancestrais peixes transitaram para a Terra? E qual era a aparência deles? Ainda estávamos buscando nosso fóssil escondido, congelado para sempre, à beira dessa grande transição. A cada verão, voltávamos ao leito fluvial antigo do Jason para continuar escavando. Precisávamos mover várias rochas, expor a linha estreita que continha os fósseis. Depois, mudávamos para pincéis e palitos de dente para revelar o fóssil, de osso delicado. É um paradoxo incrivelmente engraçado. A gente estava nessa paisagem imensa e mesmo assim ficávamos grudados, sabe? A minha cabeça perto do pé do Ted, a cabeça do Mark perto do meu pé. É este pedacinho aqui. Foi em um pedaço muito pequeno dessa paisagem vasta que achamos o ouro. Bom, foi na segunda semana de julho de 2004. Estávamos trabalhando sem parar num buraco e o Steve diz: "Ô pessoal, o que é isso?" Eu e o Ted fomos correndo. E o que vimos foi este V aqui. Estava coberto de rocha. E assim que vimos este V, vimos estes dentes por baixo dele. Ficou muito evidente que o pequeno V que estávamos vendo era a ponta de um nariz que pertencia a um peixe de cabeça chata. Ficamos surpresos. Uma cabeça chata era um sinal provável de um peixe transicional. Lá estava o nariz da exata criatura que procurávamos. E ele estava aparecendo na rocha. Então, se a gente tivesse sorte, o restante da criatura poderia estar envolvida pela rocha. Então cavamos tudo ao redor do fóssil e deixamos uma porção de rocha que envolvemos com gesso. Mal podíamos esperar para ver o que havia dentro. Chegamos em casa. Sabíamos que era um peixe de cabeça chata, mas quanto tínhamos dele? Bom, os preparadores entraram em ação, removeram o invólucro de gesso e a primeira coisa que fizeram foi eliminar a rocha, expondo a parte frontal do nariz. Aí 1 mês e meio se passa e eles começaram a achar as órbitas, os buracos dos olhos. Depois nós vimos os ombros, depois nós vimos as barbatanas, depois nós vimos mais e mais, mas até conseguimos observar toda a parte superior do corpo. O que é realmente incrível neste espécime é que a cabeça está ligada a um corpo, e o corpo está ligado às barbatanas. Então sabemos que esta barbatana pertence a este animal, e sabemos seu tamanho e como tudo se encaixa nele. Depois, achamos partes de outros espécimes, e alguns deles eram bem grandes, com até 2,70 metros de comprimento. O povo intuit local batizou nosso fóssil de Tiktaalik, o que significa peixe grande de água doce. E à medida que avaliamos nossa descoberta, a empolgação real começou. Lá estava o animal que Darwin previra, uma verdadeira mistura anatômica. Ele tinha os traços dos peixes, como escamas, barbatanas e guelras. Ele também tinha pulmões para respirar. E, para nossa surpresa, tinha um pescoço, semelhante ao nosso mais antigo encontrado. Mas o fator decisivo estava nas barbatanas. Vimos uma versão inicial do padrão de um osso, 2 ossos, vários ossos que vemos nos nossos membros hoje. Havia até uma espécie de pulso, o primeiro sinal de um elo com a mão humana. Quando flexionar seu pulso ou balançar a cabeça, agradeça a Tiktaalik e seus primos devonianos por terem se adaptado à vida nos cursos d'água antigos. Ao contrário de outros peixes, o Tiktaalik usava o pescoço para ver os predadores e caçar presas menores. E como suas barbatanas eram fortes o bastante para tirar seu corpo d'água, uma nova fronteira se abriu. Por milhões de anos,
Os pares de barbatanas no peixe Tiktaalik levariam aos pares de membros em todo o animal ósseo da Terra. É um legado poderoso que podemos ver em nossos braços e pernas hoje. Quando pensar no Tiktaalik, pense também no seguinte: pense numa flexão. O que a gente faz durante uma flexão? Usamos os músculos presos ao nosso peito e à parte de baixo do nosso braço para nos dar a força para levantar. Usamos nossos cotovelos e flexionamos os pulsos, o que é muito importante porque permite que nossa palma fique em contato com o chão. Essa é a barbatana do Tiktaalik. E o que existe nela? Existe uma superfície imensa para uma conexão de músculos que ligariam o ombro à parte inferior do braço. Existe evidência de um cotovelo altamente móvel e até um pulso que se flexiona, de modo que o equivalente à palma tenha contato com o chão. É um peixe que pode fazer uma flexão. Eu lembro que quando vi o pulso do Tiktaalik pela primeira vez, tive a mesma sensação que tinha lá no laboratório de anatomia, quando vi o cadáver e a mão dele. A mão, na verdade, nos define de muitas maneiras. Quando se pensa no que torna a nossa espécie especial, conclui-se que é a capacidade de pensar e tornar o pensamento uma realidade. E o pensamento se torna real por meio das nossas mãos, para construir as coisas, fazer as coisas. No entanto, a forma básica dessa anatomia maravilhosamente complexa e tipicamente humana é encontrada nas barbatanas dos peixes antigos. É uma história evolutiva incrível que agora podemos explicar. Quando o Tiktaalik foi concebido, como qualquer animal que já viveu, ele começou como uma célula, que lentamente se tornou um corpo. Os brotos surgiram e genes, como Sonic Hedgehog, se tornaram barbatanas. Por milhões de anos, essas barbatanas evoluíram de várias formas. Como membro desse anfíbio primitivo com 8 dedos. Outros milhões de anos se passaram e novas variações surgiram. Dos membros com garras dos répteis que colonizaram a Terra, aos braços poderosos dos primatas que podiam se deslocar pelas árvores. Até que um dia surgiu uma anatomia extraordinária que por si só transformaria o mundo. A mão humana. A história não está só nos nossos ossos, carne e músculos. Está no nosso DNA. E é isso que liga todos nós ao nosso peixe interior. Porções fundamentais do nosso corpo originaram-se nos peixes que viviam na água. E a grande transição da vida na água para a vida na terra deu espaço para todo um novo conjunto de invenções anatômicas, que, por sua vez, formariam a essência da nossa humanidade.